Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu me chamo Daniel Pires. Hoje estou como coordenador de negócios no IEL-RS, Instituto Evaldo Lodge. Provavelmente muitos de vocês conhecem muito bem SESI, Senai, mas dentro do sistema Fiergs também tem uma casa que se chama IEL. E a gente trabalha com algumas temáticas que não são muito importantes e para as empresas industriais que a gente atende igualmente. Dentre elas, inovação, gestão da inovação, educação executiva, estágios. Então, a gente costuma dizer que o nosso trabalho é garantir ou fazer com que as melhores condições cheguem para que na ponta, na indústria, nos negócios, a inovação aconteça. Dentro desse contexto, há pouco tempo atrás, a equipe da FINEP nos procurou através de um dos parceiros da execução desse evento de hoje, que é o NACLE, o Núcleo de Acesso ao Crédito, lá da Fiergs, para trazer este evento aqui chamado FINEP Day aqui para Porto Alegre. Ele é um evento que acontece em capitais, em outras cidades do Brasil todo, né? O Bruno me contou aqui que tem, pelo menos até abril, mais de 30 eventos desses para acontecer. E o principal ponto daqui desse evento é falar sobre o FINEP Mais Inovação, que é essa nova linha que se criou, né, em cima de alguns pontos temáticos específicos que o Bruno vai contar para a gente hoje, e que tem bastante recurso disponível para os negócios, principalmente não reembolsável. Então, antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de agradecer a nossos parceiros, principalmente o Instituto Caldeira, né, pela parceria, pelo espaço, pela colaboração para a gente criar esse momento, mas também o NAC, o CITEC, Conselho de Inovação e Tecnologia, Senai também que está com a gente nessa parceria para construir esse momento, e principalmente a FINEP por estar presente aqui. Sem mais delongas, eu chamo aqui o Bruno Camargo. Ele é hoje gerente regional sul da FINEP e ele vai fazer uma apresentação aqui contando um pouco mais dessas linhas, desses recursos que estão disponíveis, tá? Logo depois desse momento aqui, que deve durar em torno de 1 hora, a gente vai fazer algumas rodadas de conversas com técnicos da FINEP que estão aqui com a gente. Então, quem se inscreveu para o evento viu que tinha essa possibilidade. Esses momentos vão acontecer aqui em cima, no espaço da Fiergs. A gente fez já alguns pré-agendamentos, mas quem tiver ainda interesse, por favor, procure a equipe que está identificada aqui na lateral, para a gente conseguir, na medida do possível, atender todas as dúvidas, as necessidades de vocês. Certo? Bruno, tudo contigo aí, um bom evento para nós. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Sou Bruno Camargo, atualmente aqui gerente regional sul da FINEP. Tá? A gente, aqui no sul, nós estamos com um escritório em Florianópolis, tá? Com 4 pessoas rodando, na verdade, a região sul toda, buscando apresentar as opções de apoio da FINEP e orientando qualquer instituição, organização, empresa, ICT, né, instituições de pesquisa, qualquer interessado, né, em inovação e financiamento da inovação, a ter o apoio da FINEP ou realizar ações em conjunto para que mais organizações se beneficiem. Tá? Nós estamos fazendo esse evento FINEP Day em Porto Alegre pela 2ª vez. Nós tivemos um primeiro evento no ano passado, foi aqui também no Instituto Caldeira, e que na época eu peguei Covid, não pude estar, né? Então agora estou fazendo o que eu gostaria de ter feito ano passado, né? Mas a gente teve um evento que estava lotado, assim como a gente está agora, a gente anda aqui bancada. Então estou bastante feliz. Bom, agradeço aqui a Fiergs e aos órgãos ligados à Fiergs pela parceria, o Instituto Caldeira, a SICT, né, que é a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, e também a FAPERGS, que são parceiros importantes aqui, que participaram do evento da manhã na Fiergs e que acredito que talvez estejam aqui também pela tarde. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco, principalmente, sobre as chamadas do FINEP Mais Inovação, tá? Que é um programa de apoio à inovação em que a gente tem mais de 10 chamadas públicas abertas em subvenção econômica, que é o pessoal chama de recurso, né, fundo perdido, né, o recurso não reembolsável para empresas desenvolverem projetos de inovação, tá, pesquisa e desenvolvimento, para novas soluções, produtos ou processos, mas vamos falar um pouco de todas as opções de apoio. Tá? A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos mais de 50 anos de história apoiando todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação de instituições de pesquisa, universidades e empresas, e também em ambientes de inovação, né, que abrigam iniciativas, né, essas iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação pelo Brasil inteiro. Tá?
a gente está vivendo um momento muito importante aí quando a gente fala de financiamento e inovação. Então, quando vocês pensarem em FINEP, pensem em financiamento, a inovação sempre, tá? A gente sempre apoia a inovação com recursos financeiros. E para isso a gente precisa da matéria-prima, que é o recurso, o dinheiro, né? Então, nós temos aí uma parte muito relevante, que é de recursos não reembolsáveis, e que nós temos tido uma ampliação muito relevante de recursos, tá? Então, vocês podem ver aqui dos últimos 4 anos, tá? A gente teve um aumento mais de 5 vezes, tá? Então, em 2020 a gente teve 1 bilhão mais ou menos para recursos não reembolsáveis, dados para ICTs e empresas criarem sua infraestrutura ou fazerem desenvolvimento de produtos, de soluções. Enquanto em 2023 a gente chegou a quase 5 bilhões totalmente executados, né? E a disponibilidade desse ano esperada de mais de 6 bilhões e meio, né? Então, um montante muito mais alto do que historicamente a gente teve. E com isso nos deu espaço para fazer chamadas para empresas, como a gente vai falar daqui a pouco do programa Mais Inovação, tá? Um outro vertente muito importante que hoje até a gente tem como principal mecanismo de apoio à inovação é o financiamento a empresas, tá? O empréstimo para a inovação, uma ferramenta de crédito para incentivo a projetos de empresas de todos os portes e para executarem projetos de inovação que vão desde realmente o desenvolvimento até a colocação no mercado e tudo que for necessário nesse caminho, tá? Até 2 anos atrás a gente atuava com esses financiamentos, tendo como indexador a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, e isso foi alterado, tá, recentemente, 1 ano e meio para cá, e a gente passou a atuar com a ATR. Então, vocês vejam aqui uma diferença, né? A gente tinha um indexador antes lá que os empréstimos ficavam baseados numa taxa de 6,5% ao ano, que já era, em geral, bem abaixo do mercado, tirando um período aqui que a Selic ficou abaixo de, né, ficou ali, chegou a 2%, enquanto a TR está hoje em 0,1% nos últimos 12 meses, então praticamente zero, historicamente aqui ela é muito perto de zero. E isso é muito importante para que as empresas consigam inovar com uma constância, com segurança de recursos e tendo uma estabilidade financeira em um projeto de inovação que inerentemente tem riscos, né? Então, quando a gente fala de financiamento e inovação, executar um projeto de inovação, são projetos que são arriscados, que levam tempo para serem desenvolvidos, para até colocar no mercado, a empresa ter o seu retorno sobre aqueles investimentos em inovação. Então, quando você soma, por exemplo, uma empresa vai captar um financiamento, a Selic, que antes, vamos dizer, estava 2% ali em um período, e que em 1 ano e meio chegou a quase 14%, imagina como é que ficou o investimento de uma empresa que tomou um financiamento para investir em inovação com uma mudança dessas, né? Então, com certeza a empresa repensou aquele investimento, ou ela deixou de fazer, mas com certeza ela provavelmente mudou o escopo para considerar esse contexto de um investimento que provavelmente o projeto de inovação tem que dar um retorno muito maior para valer a pena, né? Então, a partir do momento que a gente começa a emprestar, né, recursos para empresas com ATR, e aí, lógico que tem um spread ali, mas vai ficar por volta hoje de mais ou menos TR mais 4% ao ano, para as empresas ali no máximo inovar TR mais 5,5% ao ano, então menos de 6% ao ano, menos da metade da taxa mínima de mercado que a gente vê, que é a Selic. A gente tem empresas com segurança, né, de orçamento para executar seus projetos de inovação, e com isso, né, a gente tem recebido muito mais interesse do ambiente empresarial para se financiar, para inovar, tá? Então, com isso, né, a gente consegue ver aqui a evolução no nosso desempenho, né? Em 2021 a gente chegou perto de 2 bilhões em contratação, enquanto ano passado a gente passou de 10 bilhões, então a gente cresceu mais de 5 vezes aí em 2 anos, tá? Muito, vocês veem aqui, né, tanto envolvendo o recurso não reembolsável para empresas, quanto especialmente ao empréstimo, né, que a gente chegou a mais de 7 bilhões e meio ano passado, e isso apoiando mais de 1.600 projetos, chegando quase 1.700 projetos, um aumento muito grande nos recursos ali, número de projetos de financiamento de crédito, especialmente aqui via agentes financeiros que repassam recursos FINEP
E aqui no caso, Rio Grande do Sul, a gente tem o BRDE, tem o Badesul, tem o Banrisul, tem a Cressol, Sofisa como opções disponíveis, né, sendo aí o BRDE, Samuel está aqui do lado, vai falar um pouquinho mais à frente. Mas o Banrisul está por aqui, o Banrisul está aqui também, o Badesul está aqui à tarde, Badesul, então a gente está com Cressol, Sofisa, então, né, faltaram 2, mas assim, os parceiros estão muito próximos e realmente fazendo o recurso chegar na ponta, tá? O Sul aqui, só para vocês terem uma ideia, né, mais de 36% do total nacional dos últimos 5 anos, mais de 8, já passou, né, 8,5 bi nos últimos 5 anos de recursos para inovação para a região Sul. Rio Grande do Sul é mais de 3 bilhões desse montante, mais da metade das operações de crédito aqui para o Sul, do Brasil, são aqui no Sul, né, no ano passado, então mostra a força da demanda de recursos para inovação, né, pela FINEP aqui na região, né, muito em parte do contato, da atuação dos agentes financeiros, mas também da atuação no nosso time da Regional Sul. Nós temos 4 pessoas aqui rodando a região, né, apoiando para que as empresas tenham acesso, facilidade de contato. Então, nesse sentido, até a gente tem hoje, o Douglas está aqui com a gente, o Marco Bruno vão fazer os atendimentos mais tarde para as empresas que estão aqui, né, e nesse esforço, né, a gente ano passado teve mais de 150 cidades da região, tá? Falando agora do momento que a gente vive, tá? Nós, a FINEP, todas as suas ações estão voltadas de forma alinhada à política industrial atual, que é a Nova Indústria Brasil, tá? Essa política, ela tem 6 missões estratégicas que foram delimitadas pela discussão com a sociedade, meio empresarial, meio acadêmico, em que ano passado nós já atuamos alinhados a ela, chegando a quase 6 bilhões contratados, tá? Em iniciativas que vocês podem ver para todos os setores e temas. A FINEP apoia qualquer tipo de projeto desde que esteja voltado à inovação, não é privilégio para empresas maiores ou menores, ou ICTs, ou ambiente de inovação. A gente apoia de forma transversal iniciativas que envolvam pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, inteligência artificial para prevenção de AVC, satélite de observação da Terra, projetos para desenvolvimento de fertilizantes, tratamento de doenças raras, telemedicina com utilização de rede 5G, os eVTOLs, que são os carros voadores, que estão logo vão entrar no mercado, desenvolvimento de bateria de lítio nacional, IA para tratamento de câncer, combustíveis para aviação sustentáveis. Então, são tipos de projetos que a gente tem apoiado, tá? E nessa nova política industrial, existe uma vertente voltada à inovação, que se chama Mais Inovação Brasil, em que a FINEP tem um programa, né, alinhado, lógico, o nome não é tão criativo, mas é FINEP Mais Inovação, né? Então, nesse programa, o país, né, irá aplicar 66 bilhões em PDI até 2026, né, de 23 a 26, sendo que a FINEP aplicará mais de 40 bilhões desse montante. Então, é uma participação muito relevante na execução dessa política, nas diversas formas de apoio nosso, né? Financiamento reembolsável, que são os empréstimos atrelados à taxa referencial que eu comentei, a subvenção econômica, que é o recurso não reembolsável para projetos de alto risco tecnológico, investimento direto em empresas, tá? Inovadoras, principalmente startups, especificamente startups, e apoio à estruturação do Sistema Nacional de Inovação, né? Seja em CTs, parques tecnológicos e etc. Tá? Né, como consequência, recentemente, em fevereiro, a FINEP lançou, a ministra, né, com o presidente da FINEP também, um programa que chama FINEP Mais Inovação, que ele é composto de 11 chamadas públicas, né, 11 editais de recursos não reembolsáveis, sendo que 10 deles voltados a empresas e um deles voltado especificamente para ICTs, para projetos de desenvolvimento de soluções inovadoras nesses temas que estão aqui abaixo, tá? Então, agricultura sustentável, 280 milhões de reais, o edital para a saúde específico para empresas de 250 milhões, mesmo montante para ICTs,
Essa chamada aqui tem prazo, que é hoje o último dia, na verdade, mas é a única dela que tem prazos. Mobilidade urbana, mais de 100 milhões, aviação sustentável, semicondutores, resíduos, saneamento e moradia com 80 milhões, tecnologias digitais com 170 milhões de reais, energias renováveis, bioeconomia e defesa nacional e soberania com 280 milhões de reais. Todas as chamadas elas estão abertas, são abertas a empresas de qualquer porte, tá? E elas operam em fluxo contínuo. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Diferentemente das chamadas públicas que a gente costumava lançar, tem lançado até recentemente, essas chamadas elas estão abertas para recebimento de propostas a qualquer momento. Né? E não existe aquele dia final, né, com um cronograma definido de prazo de inscrição, prazo de encerramento de inscrição, prazo para habilitação, recursos, habilitação, recursos, prazo para análise de mérito, recursos, análise de mérito. Não existe esse cronograma travado, né? E que muitas vezes criavam uma correria enorme, né? A partir do momento que a gente lançava o edital, né? O fluxo contínuo ele permite com que as empresas enviem a sua chamada, o seu projeto a qualquer tempo, consigam elaborar o seu projeto com um pouco mais de calma, né? Mas com algum senso de urgência, no sentido de que esse edital ele vai apoiar projetos que, quanto antes você chegar, maior a chance de você ser contemplado, tá? E ele evita, né, aquela correria para que as empresas, lançou a chamada, tem 40 dias para enviar o projeto, fica todo mundo maluco atrás do parceiro, ou entender como que vai ser a chamada, como que eu preciso montar o meu projeto, e chegou no último dia, eu preciso colocar tudo no sistema da FINEP, deu algum problema no portal, caiu a internet, a empresa não conseguiu mandar, liga para a FINEP para ver se vai adiar o edital. Tudo isso que não vai ter a partir do momento que a gente está fazendo as chamadas em fluxo contínuo. E com isso a gente espera, no fim, lógico, ter melhores projetos, tá? E permitir um processo mais suave e menos implacável, né, do que os editais têm geralmente, né? Quando é uma chamada, né, de prazos definidos, a empresa manda o seu projeto, vai ter a etapa de habilitação, se ela errou alguma documentação, esqueceu errou alguma conta ali para contrapartida, etc., o seu projeto está eliminado, ele nem vai ser analisado, né? Ao fim também, você precisa ser o melhor do ranking, né? Quando tem um edital de processo de cronograma definido. No fluxo contínuo, não. Você precisa tirar uma nota acima de 75% da nota máxima, né? Então, você não está concorrendo contra os outros, você está concorrendo para tirar a melhor nota possível para o seu projeto, o suficiente para você passar, né, e ser contemplado ali por nota enquanto há recursos disponíveis, tá? Então, lógico, se cria uma urgência para que a empresa envie logo o seu projeto para enviar enquanto há recursos, né? Mas ao mesmo tempo você tem um processo mais interativo. Se o projeto eventualmente for rejeitado na habilitação, você pode submeter de novo, melhorar e submeter de novo. Se você passou na habilitação, mas não teve nota na avaliação de mérito, você pode melhorar o seu projeto e ressubmeter, né, e ser contemplado caso ainda haja recursos. Então é um processo, vamos dizer assim, mais amigável, e ele é uma forma também interessante de empresas que nunca tentaram ter apoio da FINEP via chamadas públicas, né, via editais, a tentarem, é lógico, né, sempre com ideia de realmente ser contemplado, mas que, caso não seja possível, ela tem chance de melhorar e ir aprendendo a captar recursos, que isso é uma competência para as empresas essencial, né? Tirando vender, né, o melhor jeito de trazer recursos para dentro da empresa é realmente, para os projetos de inovação, captando recursos com a FINEP. Tá? Então, essas chamadas elas foram criadas com um processo relativamente padronizado para todas elas, então elas tiveram um racional. Vocês vão, quem, né, tiver tido já a chance de olhar os editais no nosso site, estão todos lá, né, no link que está ali
em laranja, né? E a gente vai mandar essa apresentação para todo mundo que se inscreveu, tá? Elas foram construídas com um nível de padronização de regulamento dos anexos, todos foram feitos com o mesmo racional, tá? Não há tantas diferenças entre uma e outra. E elas têm um método um critério de avaliação que são semelhantes para todas, tá? Então, são chamadas que vão apoiar, né, projetos que estejam entre os níveis de maturidade tecnológica 3 e 7. O que quer dizer isso? São projetos que vão apoiar desde a prova de conceito até no limite do protótipo testado em ambiente operacional, tá? Então, esse é a faixa de realização dos projetos. Ele não precisa chegar no protótipo e também não precisa começar da etapa de prova de conceito. Ele precisa ser realizado dentro desse range, tá bom? De maturidade tecnológica. Então, vamos dizer, tem projeto que pode começar no TRL6 e para o TRL7, então pode começar num protótipo em bancada e para o protótipo testado em ambiente operacional, caso haja um desafio relevante para andar apenas um nível de maturidade, ou pode sair da prova de conceito e avançar 1 ou 2 níveis, tá? Não é obrigatório passar, chegar do nível de prova de conceito até o protótipo, tá? Os critérios de seleção, tá? Todos os projetos, todos os editais, eles prevêem uma análise do critério de consistência da proposta, que vão ver alguns critérios dessa maturidade tecnológica, de contrapartida, etc. Grau de maturidade, grau de inovação e relevância da inovação, e vários subcritérios para cada um desses critérios. Então, todos os critérios estão nas chamadas, existe uma explicação ali para cada um nas chamadas, tá? Em cada uma delas. Então, quando vocês forem elaborar as propostas, se vocês tiverem mais de um tema que faça sentido para a sua empresa mandar um projeto, vocês vão ver que vocês vão elaborar com um racional semelhante e olhando o que vai elaborar o seu projeto, mas pensando, já considerando o que vai ser avaliado para ter a melhor nota, né? Basicamente é isso. Você já tem a régua de avaliação que a FINEP vai utilizar e ela é relativamente padrão para todos os editais. E o acompanhamento técnico financeiro dos projetos, isso é relativamente semelhante ao que a gente faz historicamente, tá? Os projetos contratados vão ter um desembolso, né? Contratou, né? Projeto, a empresa vai poder gastar com o projeto com recursos FINEP a partir do momento que a gente contrata e desembolsa. Contrata o projeto, né? E as parcelas podem ser aí semestrais ou anuais, e aí durante esses períodos a empresa vai mandando relatórios de realização do seu cronograma técnico e financeiro, tá? E ao longo que ela utiliza o recurso e realiza o cronograma que ela mesma propôs, a gente vai aprovando e liberando as parcelas seguintes, tá? Outras questões das chamadas, elas têm um apoio diferenciado para empresas de micro e pequeno porte, tá? Então é o que a gente costuma fazer já nos últimos anos. Empresas menores aportam menos contrapartida. Então, a contrapartida é um recurso que a empresa vai inteirar no projeto, né? Então, a FINEP vai colocar um valor X e a empresa precisa colocar entre 5% e 50% do valor total da proposta para complementar o valor que a FINEP está aportando no projeto. Então, lembrando que esse é o valor total da proposta. Então, vamos dizer, a empresa grande enviou um projeto, né? Ela tem que colocar 50% do valor da proposta. Então, a FINEP vai colocar 10 milhões, a empresa tem que colocar mais 10, porque aí o projeto é de 20, fica 50% para cada um, no total, tá? Empresas pequenas vão colocar 5%, então um montante muito mais baixo. Isso precisa ser aportado em recursos financeiros, tá? A empresa vai colocar numa conta bancária, e isso não precisa colocar tudo de primeira, você vai colocando proporcionalmente ao cronograma do projeto. Existe um estímulo à parceria ICT-empresa, então todos os editais, eles obrigam, tá? É necessário que haja ao menos uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia, que são instituições que têm como objeto social a realização de pesquisa e desenvolvimento, como o Instituto Senai, né, que está ligado aqui a Fiergs,
a URGS, PUC, qualquer universidade comunitária, né, faz pesquisa aqui no estado, mas são qualquer ICT de qualquer, né, que seja nacional, né, de qualquer lugar do país, ela é necessário que pelo menos uma ICT participe do projeto e que a empresa gaste recursos com serviços prestados por essas ICTs. Tá? Lembrando que o projeto é enviado pela empresa e a ICT é uma prestadora de serviços. Ela não está no contrato, ela é uma prestadora. Então, a empresa que manda, basicamente. Não é um recurso que ela é obrigada a gastar e que a ICT vai gerir o recurso do projeto. Não é isso. Tá? O recurso vai para a empresa, ela vai gerir, vai pagar a sua equipe própria, vai pagar os seus insumos que são necessários para fazer o seu desenvolvimento, equipamentos nacionais ou importados que são necessários para a sua atividade de desenvolvimento, seja para desenvolver um protótipo ou precisa de equipamento para fazer testes, criar uma infraestrutura que ainda não tenho aqui, mas que é essencial para fazer o projeto. Tudo isso é possível de ser financiável e é a empresa que vai comandar esse orçamento. Tá? Serviços de terceiros, certificações, viagens relacionados ao projeto, tudo isso é possível, desde que, né, estejam dentro do escopo ali, chegar até a etapa de protótipo. Então, não é possível pagar uma viagem para vender o produto, porque a venda, né, a colocação no mercado não faz parte do edital. Tá? O estímulo a projetos de perfil estruturante que elevem a capacidade tecnológica do país. Então, estamos buscando apoiar projetos que sejam complexos tecnologicamente e que, ao fim dele, né, a partir do momento que essas soluções vão entrar no mercado, a gente consegue fazer com que os setores beneficiados ali evoluam, né? Então, a gente consegue ter uma externalidade, um transbordamento, né, da empresa para o mercado, e as pessoas, lógico, que estão envolvidas nesses projetos vão estar aprendendo também, né, tecnologias que são de fronteira e aprendendo a fazer projetos altamente complexos. Então, elas vão conseguir, ao fim do processo, realizar, né, estar em outro nível de conhecimento para serem ainda mais inovadoras, as empresas também serem muito mais inovadoras ao fim desse processo de P&D. Tá? A questão do fluxo contínuo eu já comentei, a gente espera ter um prazo menor de resposta, tá, ao longo do processo em comparação com os editais. E a articulação institucional. Então, como eu comentei, a gente realizou desenvolveu essas chamadas em parceria com diversos agentes públicos e de mercado, tá? E cada chamada temática foi feita em parceria com as instituições ligadas ao tema. Então, saúde, estivemos com a Anvisa, Ministério da Saúde, etc. O modelo de proposta, tá? Essas chamadas, elas incentivam a formação de arranjos. Então, como eu comentei, né, é necessário... Existe um modelo de arranjo simples, tá, em que existe a necessidade de pelo menos 2 atores, que é uma empresa que vai ser a proponente, que é quem vai enviar o projeto, e que pode ser de qualquer porte, e uma ICT, tá, e que vai ser contratada como serviço de terceiros, não estará no contrato. E no arranjo em rede, são pelo menos 4 atores. Tá? Então, uma empresa proponente, 2 empresas coexecutoras e uma ICT em que deve ser gasto pelo menos 5% do orçamento em serviços prestados por elas. Tá? Qual que é o incentivo para isso? Tá? Se um projeto é enviado no arranjo em rede, com mais instituições envolvidas, as empresas precisam colocar menos contrapartida e podem realizar projetos maiores. Né? Então, a nossa expectativa é que a gente tenha projetos mais complexos, aqui mais próximos da fronteira, quando há um arranjo em rede. Tá? E só pelo fato de ter alguma ICT, a gente espera também ser de projetos mais intensivos em P&D, mais próximos da fronteira tecnológica. Tá? Existe uma ou outra chamada que não permite que uma empresa startup entre no arranjo simples, tá? Que é o edital de resíduos e saneamento, tá? Mas nas outras todas é possível. Tá? Então, falando de cada uma delas, tá? Só passando rapidamente aqui, não vou entrar em detalhes de todas, mas a primeira chamada delas é de cadeias agroindustriais sustentáveis, em que todas as chamadas têm temas específicos, né? Então, o seu projeto tem que se encaixar em um dos temas para ser elegível. Então, aqui nessa chamada, né, estamos apoiando o desenvolvimento de fertilizantes,
insumos farmacêuticos ativos para a saúde animal, máquinas e equipamentos agrícolas e redução de gases de efeito estufa na agroindústria. Essa é uma chamada de 280 milhões, tá? E focado, né, em projetos submetidos por empresas com ICTs, como eu já comentei algumas vezes. E essa chamada foi feita em parceria com o Ministério da Agricultura, e o MDIC e o BNDES. Tá? É importante colocar que não há nessa chamada aqui divisão por temas. Então, se a gente tiver 5 projetos de insumos farmacêuticos que tenham mérito, né, é possível que toda a chamada, ou uma parte dela, seja voltada para um tema do que outro. Tá? A gente espera uma boa quantidade de projetos para esse tema do agro, que tem sido cada vez mais relevante na nossa carteira, aí, principalmente reembolsável, muitas empresas desenvolvendo tecnologias nesses temas. E um dos focos aqui, nossos principais, tem sido reduzir a dependência externa, como se vê em fertilizantes ou insumos farmacêuticos, tá? Para a saúde animal. O edital de saúde, tá? Nessa chamada, está relacionado aqui principalmente a tecnologias que reduzam as vulnerabilidades do SUS. Então, a gente vai estar apoiando soluções que possam ser vendidas depois ao Ministério da Saúde, ao SUS, que é o maior comprador de produtos de saúde do mundo. Tá? Então, a gente espera aí que as empresas contempladas vão ter uma solução que pode ser vendida por o maior comprador do mundo, com boa chance, vai ser conhecida pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Então, a chance de realmente colocar seu produto com sucesso no mercado é bem alto ao fim do processo. Tá? Exemplos de desafios aqui. Vão estar muito voltados à redução da dependência externa, né? A balança comercial para a saúde ela é muito negativa. Então, a gente está focando aqui nos IFAs, né, que vocês conhecem, um insumo para produção de medicamentos, insumos farmacêuticos ativos, produtos biológicos com alto impacto para o SUS, está focado na pesquisa clínica de novos medicamentos. Então, produtos biológicos estão focados em medicamentos biológicos e biosimilares, muitos aí voltados para o combate ao câncer, que são produtos muito caros. Pesquisa clínica de novos medicamentos, tá? Níveis 1 e 2, independente de doenças a serem tratadas, tá? Não está isso na chamada. E produtos prioritários definidos pelas políticas pela parceria de desenvolvimento produtivo, que é uma transferência de tecnologia de ICTs para o mercado. Tá? A chamada de ICTs é uma chamada para o setor de saúde, mas para ICTs que desenvolvem tecnologias para a saúde. Essa chamada ela finaliza hoje, tá? Então, só para constar aqui, são 250 milhões, também para IFAs, terapias avançadas, terapia gênica, e produtos de terapias com alto impacto ao SUS, com foco em ICTs. Mobilidade urbana está relacionada à missão 3 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, voltada à infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentável. Desafios tecnológicos, alguns exemplos, tá? Veículos híbrido-elétricos com combustíveis sustentáveis, baterias com minerais estratégicos nacionais, tecnologias para redução, né, do tempo de deslocamento das pessoas. Então, aqui está voltado não só a hardwares, né, mas sistemas que melhoram a eficiência da mobilidade urbana, e tecnologias para redução de emissão nos transportes. Tá? A parte de minerais ali, muita questão de lítio, baterias que demandam muitas matérias-primas que a gente tem aqui no país e ainda não são processadas adequadamente. Aviação sustentável. Tá? Então, nesse edital são 120 milhões voltados a novos sistemas de propulsão híbrido-elétrica e hidrogênio, testes de aeronaves com utilização de combustíveis sustentáveis para aviação, sistemas de voo autônomo e sistemas de armazenamento de energia mais eficientes para aeronaves. Tá? São 120 milhões. Resíduos, saneamento e moradia. Essa é uma chamada assim, que é importante colocar. A gente espera muita demanda para esse tema, tá? Uma das que mais deve ter projetos, porque ele está voltado aqui a soluções para biogás e biometano, que a gente vê muita solução sendo desenvolvida. Soluções para mineração urbana de eletrônicos, então existe um problema ambiental muito grande, né? Cada vez mais
os eletrônicos estão menores e a mistura de componentes com uma granometria muito baixa cria um desafio para reciclagem, né? Então, a gente está apoiando soluções nesse sentido para a economia circular. Parte de moradia popular, novos materiais e industrialização da construção civil, com foco no Minha Casa Minha Vida. E outras tecnologias para valorização de resíduos, também voltadas aí para a nova política, né, não tão nova assim, de política de resíduos, voltadas à economia circular. Essas chamadas são de 80 milhões. Nessa chamada, uma startup não consegue entrar sozinha com uma ICT. Tá? É necessário, caso seja uma startup e tenha tecnologia nesse tema, que você entre em parceria com uma empresa que fature pelo menos 16 milhões, tá? Que seja uma empresa de médio porte na avaliação aí, da FINEP, né, e do BNDES. E essa é uma das únicas chamadas que é uma restrição para a entrada de startups sozinhas. Tá? Semicondutores, aqui no Rio Grande do Sul, a gente espera boa parte das propostas submetidas aqui pelo Estado, né, um polo muito relevante em semicondutores. A gente está apoiando aqui a missão 4 de transformação digital da indústria, com desafios apoiando projetos voltados ao design de semicondutores, a fabricação de semicondutores, que é o front-end, e o encapsulamento e teste, que é o back-end. São 100 milhões de reais. Nessa chamada aqui, não há uma divisão não há uma variação de valor de 3 a 10 milhões ou de 5 a 20, como existe nas outras, tá? Existe um valor pré-definido para cada um dos temas, tá? E de maneira geral, né, algo que eu não comentei, as chamadas, elas apoiam projetos, se a empresa está sozinha, tá? Projetos sozinha como ICT, no arranjo simples, de 3 a 10 milhões, tá? Ou quando é um projeto em rede, os projetos vão aumentar de valor, vão de 5 até 20, 30 ou até 40 milhões de reais, de maneira geral, nessas chamadas. Tá? Tecnologias digitais, são 170 milhões para IA generativa, inteligência artificial generativa, então geração de modelos de linguagem em português, e que de preferência tenham compartilhamento das APIs. Tá? Então, seja modelo open source, robótica avançada, tecnologias quânticas, 6G e Open RAN. Energias renováveis, tecnologias para geração a partir de fontes sustentáveis, produção, né, armazenamento e uso de hidrogênio de baixa emissão, armazenamento de energia e captura, armazenamento e uso de gás carbônico, 250 milhões de reais para esses temas. Tá? A gente deve ter um bom número de propostas nesses temas aqui. Assim como a bioeconomia. Então, voltado aqui, tá? A processamento de biomassa para biocombustíveis, eletrocombustíveis, combustíveis sustentáveis para aviação e navegação, e químicos a partir de base renovável. E, por fim, no edital de defesa, esse edital ele vai ter um projeto por tema, é um edital bem grande, aqui são 280 milhões, para um radar multimissão, um foguete de decolagem para veículo hipersônico, e um processo de obtenção do gás hexafluoreto de urânio. Esses editais, nessa chamada é exigido um arranjo, tá, com um arranjo em rede, várias instituições, por conta da complexidade desses projetos. Tá? Isso feito em parceria com o Ministério da Defesa. Então, esse é o espírito geral dessa chamada do Mais Inovação. O que a gente coloca aqui? Tá? A gente encoraja que vocês leiam com calma, tá, os editais. Vocês têm as lives no YouTube da FINEP. Cada chamada dessas tem uma live apresentada pelo superintendente, né, responsável pela chamada, que vai estar explicando o racional de cada uma delas. Então, isso é importante, tão importante quanto ler os editais, porque aí vocês vão entender o racional que elas foram construídas, tá, e saber como como os projetos vão ser avaliados, entender o que está sendo buscado. E isso é importante, principalmente quando vocês vão olhar a elegibilidade dos projetos. Eu tenho um projeto assim, será que é elegível? Aí se você perguntar para nós, a gente não vai poder dizer, isso aqui é ou isso aqui não é, porque isso é uma etapa da análise do projeto. Né? Mas
Lógico que de forma geral aqui as regionais, né, e nós aqui, nosso time está disponível para responder as perguntas que são públicas ali, que estão na chamada, que às vezes as empresas, né, têm alguma questão de interpretação, tá? Mas todo o processo, né, todas as regras estão na página da FINEP, na página de cada uma das chamadas. Os formulários estão disponíveis online nas páginas das chamadas, tá? Então é importante dizer, na página da chamada tem um link lá que é formulário de apresentação da proposta. Ali está é ali que você tem que preencher. Porque a gente já recebeu demanda de empresa, eu estou aqui preenchendo, mas não consigo mandar. Está lá no formulário para enviar uma solicitação de empréstimo e ela quer mandar para um edital, né? Então, isso é importante colocar, tá? E acho que basicamente é isso, colocar assim, cuidado, né, com questões de calculem direito à contrapartida, preste atenção na documentação que vocês precisam enviar, demonstrações financeiras. Questão de grupo econômico é muito importante, assim, olhem o faturamento, vê se a sua empresa compõe um grupo econômico. Então, se a empresa tiver um sócio que tenha mais de 20%, aquela empresa a empresa acima, ela vai configurar um grupo econômico na avaliação da FINEP, então ela tem que enviar as demonstrações do sócio, do controlador, né, na nossa avaliação, para que a gente considere ela como para fins de contrapartida, etc. Então, olhem essas regras, tá, para a gente poder, para vocês terem mais chance de ser aprovado de primeira e não terem que refazer, né, a submissão do projeto. Lógico, né? Esses editais eles são focados para um nível de uma complexidade de projeto específica, né? Que são projetos de pesquisa e desenvolvimento que vão até a etapa de protótipo. Essa não é a realidade para muitos projetos de inovação. Isso é natural, tá? Então, para esses outros projetos que estão mais próximos da chegada ao mercado, projetos de desenvolvimento e inovação de maneira bem mais abrangente, a gente tem linhas que são de financiamento, né, que se não é um recurso grátis, né, é um recurso muito barato, tá? E que a gente opera de forma ou indireta para empresas, na verdade, que são de qualquer porte, né, mas prioritariamente micro, pequenas e médias, que captem financiamentos até 15 milhões por operação e que a gente opera via agentes financeiros aqui pelo Brasil, né, aqui no Sul, com BRDE, com Cressol, Badesul, Banrisul. E operações diretas são que operam direto com a FINEP, são para empresas que faturem acima de 90 milhões de reais e que financiem mais de 15 milhões por operação de forma, né, como valor mínimo, tá? Então, essas são opções hoje que estão disponíveis para empresas de qualquer porte, tá? E a equipe da regional está disponível para atender qualquer empresa, independente do porte, e a gente vai entender as demandas dessas empresas e caso essa encaixe mais ao financiamento indireto, a gente vai encaminhar aos agentes financeiros, a gente tem um contato de todos que operam aqui no Sul, para que eles sigam atendimento via um agente financeiro. E se for uma empresa que tem um perfil para operação direta, nós vamos encaminhar para um processo feito pela FINEP diretamente, tá? Então, as empresas menores, o canal é direto com os agentes financeiros para a operacionalização, a FINEP não analisa os projetos. A gente só entra mais lá no fim do processo. Para as empresas de maior porte, tá, para as operações diretas, a FINEP tem uma linha uma linha de ação que chama FINEP Mais Inovação. Então, projetos que sejam do agronegócio, de saúde, infraestrutura, saneamento e moradia, transformação digital na indústria, bioeconomia, segurança energética e defesa, esses projetos nesses temas e que tenham pelo menos grau e relevância da inovação classificados como médios pela FINEP, se encaixam nessa linha FINEP Mais Inovação e têm acesso a uma taxa mais baixa ainda do que a gente tem de maneira geral, tá? Então, hoje, emprestando aí a TR mais 2,3%, isso dá 2,4% ao ano hoje, tá? Com carência de até 4 anos, prazo de até 16 anos, e a FINEP participando até 100% do projeto, tá? Essa é a taxa final ao cliente, tá? Não tem incidência de IOF, e a FINEP, nas operações diretas, não cobra taxas de análise, tá? Só a partir do momento da contratação. E essa taxa é para uma garantia financeira. Se a empresa apresentar um imóvel como garantia, aumenta para TR mais 3% ao ano.
Caso o projeto não se encaixe nesse grau e relevância médios, como eu comentei, né, ele vai se enquadrar em uma dessas linhas de ação aqui que o analista da FINEP vai avaliar. Então, projetos mais voltados à modernização tecnológica, né, pode ser um projeto mais realmente focado em equipamentos para melhoria de processos, etc., vai se enquadrar em difusão tecnológica para inovação. Tá? E isso, todas essas linhas independem de setores. Tá? Mas, lateralmente, a indústria é um cliente tradicional, né? Tem sido a maior parte do último ano, mas a gente apoia projetos de saúde, agro, energia, etc. Então, nessa linha, taxa TR mais 4,3. Inovação para desempenho são projetos inovadores mais focados em aplicação de tecnologia, mas que existe alocação de pessoal ali para algum desenvolvimento, seja de produto ou de processo, né, empresta para as empresas a TR mais 3,8. Inovação para competitividade são inovações para o setor, são projetos que, como um todo, né, dentro de um guarda-chuva de ações de inovação, que podem fazer parte de que a gente chama de plano estratégico de inovação, a gente enquadra essas propostas com uma taxa de TR mais 3,3% ao ano. E projetos mais intensivos em tecnologia, que são inovadores a nível nacional, se enquadram com a taxa de TR mais 2,8% ao ano. Tá? Com carência, né, do prazo de execução do projeto, pode ser até 3 anos de projeto, 3, 4 anos. Na verdade, não tem um prazo máximo de realização, mas o prazo de carência está limitado a 48 meses. Então, o projeto que tenha 2 anos, a gente vai dar 2 anos mais 6 meses, 2 anos e meio de carência. Esse projeto tem 4 anos, né, vai ter 4 anos de carência. Prazo total vai de 10 a 16 anos, tá? E a empresa precisa colocar uma parte do recurso do projeto de 5% a 20%. Tá? Isso para as operações diretas. Para as operações que são até 15 milhões, independente de porte, tá? A gente tem um programa de financiamento indireto que chama FINEP Nova Cred. Tá? Para isso, né, a gente utiliza da nossa rede de agentes financeiros. Hoje são mais ou menos 20 agentes financeiros ativos, mas tem mais de 30 credenciados no Brasil inteiro, tá? E que vão financiar os projetos de inovação das empresas. Temos mais ou menos 4 linhas aí principais, com taxas que vão de TR mais 4,2% a TR mais 5,5% ao ano. Então, menos de 6% ao ano, dependente do cliente, do porte do cliente, com prazo de até 8 anos, sendo até 2 anos de carência. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente está, se puder chamar, né, o Samuel, Samuel, do BRDE, para Santelmo do Banrisul, puder chegar aqui um pouquinho, dar uma palavrinha, se apresentar, né, o Badesul. E são esses parceiros que estão aqui atuando e fazendo com que o recurso chegue para as empresas em escala. Tá? Então, vou passar um pouco a palavra para eles se apresentarem e falar um pouco como opera. Samuel, obrigado. Valeu. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou, como o Bruno falou, sou o Samuel Moura do BRDE. O BRDE é o Banco Regional de Desenvolvimento da região sul dos 3 estados, né? É um parceiro já histórico aí da FINEP, operando o programa InovaCred, e é o agente que mais já operou esse recurso hoje no Brasil, né? O BRDE trabalha com todas as linhas do programa InovaCred, NovaCred Expresso, Conecta 4.0, e além de outros funds, né, nacionais e internacionais, e trabalha tanto de forma direta como também através de alguns convênios, quando as operações são de ticket menor, aí a gente tem algumas conveniadas operacionais. E um detalhe que eu acho que é importante salientar, Bruno, tu falaste das chamadas aí de subvenção, né? De não reembolsável, a parte da contrapartida das empresas, né? As empresas que forem selecionadas nessas chamadas, mas que elas precisam ter um percentual de recursos próprios, esse percentual é financiável, em enquadramento automático, nas linhas do InovaCred com essas taxas aí que foram apresentadas. Então, é uma das oportunidades aí de nós apoiarmos projetos que tenham sido selecionados nas chamadas. Acho que é isso aí, né? Isso. Obrigado, Samuel. Então, obrigado.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Santelmo, veio eu e o Paulo aqui. Nós estamos, então, representando o Banrisul aqui, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, todo mundo conhece, não dispensa a apresentação, né? Nós somos funcionários da agência da PUC, tá? Então, para quem não sabe, o Banrisul tem uma agência dentro da PUC, eu sou o gerente geral, e o Paulo é o meu operador aqui de pessoa jurídica, tá? A gente veio hoje representar aqui o banco, então, e ficar à disposição de todos vocês, né? Assim como o Samuel falou lá por parte do BRDE, né? O Banrisul também é um dos principais agentes financeiros aqui que fazem esse intermédio dos programas aí de FINEP e NovaCred, né? E a nossa agência ela se destaca ali também pela proximidade ao Tecnopuc, né? Então a gente sabe que tem alguns colegas aqui, tem alguns conhecidos aqui já que têm as suas startups ou empresas incubadas ali no Tecnopuc. Então, a gente se coloca à disposição de vocês também para trocar uma ideia depois do evento aí, tá ok? Um abraço a todos e bom evento. Opa. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, trabalho no Badesul, da área comercial. O Badesul é uma agência de fomento do Estado, do Rio Grande do Sul, né? Assim como já falaram os colegas ali do BRDE e do Banrisul, nós também operamos com as linhas do FINEP NovaCred, FINEP NovaCred 4.0, que são equipamentos, sistemas de integradoras que já estão cadastradas na FINEP, né? Trabalhamos também com a linha FINEP NovaCred Express, principalmente para atender o pessoal aí das startups, né? Que ainda não tem um histórico, né? E o Badesul também, assim como o BRDE, já opera já há bastante tempo com a FINEP, né? Esse ano teve algumas mudanças na FINEP que, inclusive, nos permitem fazer uma captação ainda maior, que é a ROB, não tem mais limitação de ROB, né? Antes tinha a ROB até 300 milhões, acima disso eram operações diretas com a FINEP, e outra questão, a FINEP antes apoiava 80%, 90%, né? Dependendo do porte da empresa, e agora também não tem mais isso, ela financia 100%, né? Então, estamos à disposição. Depois do evento aqui, vamos subir ali e podemos atender aí o pessoal. Tá bom? Boa tarde. Obrigado. Valeu, obrigadão, tá? Valeu. Então, assim como todo gaúcho nasce já com o CPF e a conta no Banrisul, qualquer empresa inovadora já deve aí, ao longo da sua história, conseguir, né, obter um financiamento para inovação no BRDE, no Badesul, no Banrisul, nos outros agentes financeiros credenciados, e o Cicobi também recém entrou aqui, contratou a primeira operação recentemente. Tá? No InovaCred a gente apoia um escopo semelhante das operações diretas. Já estou fechando aqui, tá? Que a gente está chegando no horário. Mas basicamente é o que vocês precisarem para realizar o seu projeto de inovação, a gente vai apoiar. Tá? Então, equipe própria que está alocada no desenvolvimento, ou mesmo até no domínio de um processo inovador, tá? Máquinas e equipamentos nacionais importados, tanto para o desenvolvimento quanto uma primeira linha produtiva relacionado a um produto inovador que a empresa vai desenvolver. Matérias-primas, né, para fazer um protótipo, ou mesmo para depois fabricar um lote piloto. Softwares, obras civis e instalações não são o foco, mas as inovações precisam acontecer embaixo de algum lugar, né, então a gente apoia as obras, adaptações de espaço físico também. Serviços de terceiros, consultorias, testes, eventuais consultorias de captação de recursos que várias empresas, né, acessam via consultoria, também são financiáveis, tá? No InovaCred. Logística, algumas despesas de logística, então internalizar um equipamento importado também é possível fazer. Algumas despesas de marketing, então de colocação no mercado, algum evento, ou pagar Google Ads, até isso é possível fazer. E produção pioneira, então um lote piloto é possível, assim como até a compra de startups inovadoras num escopo de um projeto de inovação. Então, vou fazer um projeto, vou desenvolver uma tecnologia e que existe uma competência tecnológica que tem uma startup que ela tem que ser importante eu internalizar isso na minha companhia. Então, a compra de uma startup, de uma participação, seja parcial ou total, isso também é possível, justificado dentro de um escopo de projeto, tá? Isso também, assim, tanto no InovaCred quanto nas operações diretas conosco, além das garantias, tá? Dos fundos garantidores. Então, uma questão importante nos financiamentos, né, especialmente os indiretos para as empresas menores, é a questão da garantia.
os agentes financeiros muitas vezes têm acesso a fundos garantidores, FGI, FAMP do Sebrae, diversas formas aí de sociedades garantidoras de crédito. Então, essas despesas com esses fundos garantidores também são financiáveis e ajudam a reduzir a demanda, né, por garantia real, né, de amarrar um imóvel em alguma operação de financiamento. Então, com isso, se consegue aí viabilizar mais operações. Tá? Então, só para fechar aqui, né, com mais algumas opções não reembolsáveis, a gente tem uma chamada aqui que chama ProInfra, que é para ICT, instituições de pesquisa, tá? Uma chamada bem tradicional, são 1,2 bilhão focados em expansão e desenvolvimento da infraestrutura de pesquisa, recuperação de equipamentos e projetos para implantação de centros temáticos, tá? Em transição energética e ecológica, transformação digital, saúde, defesa, projetos ali entre 1 milhão e 25 milhões de reais, tá? Tecnova 3. Eu acho que a FAPEG está aqui agora. Acho que não está agora, tá? Não veio. A gente estava de manhã com eles na Fiergs. Mas o Tecnova 3 é um programa. Eu falei no começo dos editais que são maiores, para projetos maiores. Mas o Tecnova 3 é um programa nacional que é operado por parceiros estaduais, tá? Então, cada estado tem um operador e cada estado tem o seu próprio processo seletivo, processo de chamada pública. E no Rio Grande do Sul, né, a gente vai ter aí 29 milhões, sendo 20 milhões FINEP, 9 milhões aqui do Estado, tá? Para apoio a projetos de desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores, projetos até 600 mil reais, tá? O lançamento dessa chamada vai ser na semana que vem no South Summit. Então, quem estiver lá no South Summit vai poder acompanhar. Se eu não me engano, vai ser no dia 21, tá? Então, o que é legal? Vão ser 50 projetos do Rio Grande do Sul apoiados de empresas que faturam até 16 milhões. Então, essa é uma opção que eu entendo muito acessível no sentido de quantidade de projetos, né, a serem contemplados e a concorrência, vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, fiquem atentos lá, quem tiver perfil, tá? O edital que logo vai ser aberto. Temos mais um edital para propriedade intelectual, então são projetos de desenvolvimento de soluções que utilizem patentes que sejam de instituições de pesquisa. Então, basicamente, a ideia é tirar as patentes de universidades, institutos de pesquisa e de P&D da prateleira para desenvolver uma solução que vá a mercado. Tá? Projeto de 1,5 milhão a 5 milhões de reais. A gente tinha 75 milhões, já ampliamos para mais de 100 milhões. Também são projetos que vão até a etapa de protótipo. Tá? E para finalizar aqui, o edital do Eureka, são projetos de cooperação internacional que exigem uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira. No Eureka, em cooperação com empresas da Bélgica, República Tcheca, Holanda, Portugal, África do Sul, Espanha e Tunísia. 50 milhões de recursos FINEP, projetos que vão até 940 mil euros, então imagina, quase 5 milhões de reais. Com inscrições até 16 de maio. Esse edital aqui tem data limite, tá? Então, vocês têm aí uns 2 meses para escrever o seu projeto e submeter. E a última chamada aqui com o governo da Noruega para projetos em óleo e gás e energias renováveis até o início do mês que vem, projetos até 2,5 milhões, tá? 15 milhões de recursos FINEP. Então, são 6 projetos mais ou menos apoiados aí, pelo menos. Aqui está o link das chamadas, tá? Então, mas está no site da FINEP lá para vocês verificarem. Então, fechando, aqui estão os contatos do nosso time, tá? Eu, Bruno, João Florencio, Marco Bruno e Douglas, tá? Marco Bruno está aqui, quem mais atua aqui na região de Porto Alegre. Marco, Douglas, puderem chegar aqui também. Esse aqui é o nosso time para quase todo, né? Nosso time para a região sul. O João Florencio é quem atua de Santa Maria para lá, vamos dizer assim, tá? Na região mais agro aqui do estado. O Marco Bruno, quiser se apresentar, né? Tá mais aqui em Porto Alegre. Boa tarde. Aqui muita gente já me conhece, né? Eu sou Marco Bruno, estou há 6 anos na região sul. E essa área aqui, sul do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, Vale do Rio dos Sinos, Serra Gaúcha, é onde eu costumo circular aqui no Rio Grande do Sul, né? Até em Santa Catarina, no Paraná, que a gente vai também.
mas a gente está sempre disponível. Às vezes eu, Douglas, Bruno, a gente um não pode, a gente vai não tem essa coisa de área reservada não. E no online a gente atende gente de qualquer lugar, né? Não, a área aqui é do Marco, não vou interferir não. Eu acabo atuando mais em Santa Catarina e Paraná. O Marco faz um trabalho maravilhoso aqui. Eu atuo também junto com eles e represento a FINEP aqui no sul do país. Aqui está o nosso e-mail, WhatsApp, tá? Telefone. Se a gente não atender, mandem um WhatsApp, tá? A gente responde. E o nosso trabalho é justamente apoiar para que vocês tenham acesso. Se estão no meio do caminho, nosso trabalho aqui vamos dizer, azeitar o processo para que as coisas andem e aconteçam, tá? Então, fica aqui um agradecimento. Obrigado a todos. Espero que vocês realmente se motivem a entrar e ter o apoio da FINEP. Quem já tem, né, ou já teve, que entre com novos projetos e que a gente possa estar com vocês nessa jornada de inovação. Obrigado. Pessoal, obrigado, Bruno. Antes de qualquer coisa, a equipe aí da FINEP. Como eu comentei inicialmente, nós temos agora alguns atendimentos, né, para quem fez as inscrições, mas antes eu queria brevemente abrir para 2, 3 perguntas, se vocês sentirem essa necessidade. Não sei se alguém tem algum questionamento específico para o Bruno agora, nesse momento. Mãozinha levantada, eu levo o microfone, tá? Podemos fazer dessa forma. Se não, eu vou convidar aqui a Jennifer, da BGI, que é uma empresa membro Caldeira, para fazer uma consideração que a gente acha bem importante também dentro desse contexto todo. Por favor, Jennifer. Obrigada, Daniel. Obrigada, Bruno. Marcos. Boa tarde a todos. Meu nome é Jennifer, faço parte da BGI Brasil, que é uma consultoria especializada então na gestão de recursos financeiros, né, focado aí em inovação em SD. A gente está aqui para facilitar esse processo, né, de indicação de oportunidades hoje existentes a nível nacional e internacional para as empresas, né? Então, aqui também aproveito para parabenizar, né, o pessoal da FINEP e do IEL pelo evento, né, que é muito relevante para o nosso ecossistema, né, realmente trazer aqui oportunidades que podem alavancar os seus projetos internamente. Como foi dito aqui, né, não faz mais sentido hoje a gente tirar dinheiro do bolso, né, para tangibilizar esses projetos de inovação em SD. E com isso eu queria deixar aqui uma palavra, né, que vocês podem contar com a BGI para identificar essas oportunidades para vocês e para fazer a captação desses projetos, né? Então, contem conosco com isso, tá bom? Muito obrigada. Valeu, Jennifer. Alguma pergunta? Não? Lá, vamos lá. Sim, a gente está fazendo algumas aberturas, eu sugiro que vocês subam ali no espaço da Fiergs. A gente criou um ambiente onde o pessoal que não tem agendamento pode aguardar e tentar um horário ali para conseguir conversar com o pessoal. São atendimentos rápidos, de 10 minutos, mas que já dá para encaminhar alguma dúvida mais específica que vocês tenham, tá? Pode subir ali. Antes de encerrar aqui, né, finalmente a gente partir para os atendimentos, vou sugerir para a gente tirar uma foto aqui que já é de praxe com a arquibancada cheia. Acho que é bacana fazermos isso, por favor.